Muito bem, vamos lá. Este é o problema resolvido 1105. Por favor, pare o vídeo por alguns instantes e leia o enunciado cuidadosamente. Vamos ver o que a gente consegue obter de informação útil desse enunciado. Em primeiro lugar, nós vemos que a polia D se move para baixo com velocidade constante. Ao mesmo tempo, A se move para baixo com aceleração constante. Aqui a gente tem duas informações úteis, óbvias, e uma informação muito útil expressa de maneira sutil. As informações óbvias, obviamente úteis, são que o movimento de T é retilíneo uniforme, claramente, porque ela se move num cursor numa linha reta, e a velocidade de A e o movimento de A é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. A informação que não é extremamente óbvia e que é talvez a mais útil de todas é que eu consegui especificar nesse problema, e faz sentido especificar, duas velocidades de maneira completamente independente, dois movimentos de maneira completamente independente. Isso significa que esse sistema tem que ter pelo menos 2 graus de liberdade, que é o que a gente vai verificar a seguir. Para examinar o número de graus de liberdade desse sistema, vamos ver o que acontece quando eu não tenho o cabo. Claro que sem o cabo, o movimento dessas polias é completamente independente. Cada uma pode subir e descer e assumir qualquer posição, sem nenhuma restrição. Portanto, eu precisaria de 3 números, 3 posições, 3 coordenadas generalizadas para especificar unicamente a configuração desse sistema. No entanto, se eu fixar a posição de uma polia, por exemplo, a polia A, as outras duas polias têm movimento possível. E a mesma coisa vale para a polia D ou para a polia B. Portanto, fixando uma coordenada, você não especifica completamente a configuração desse sistema. Correto? O que acontece para que essa configuração fique unicamente definida, eu tenho que especificar a configuração de pelo menos duas, a posição de pelo menos 2 polias. Portanto, o sistema, do jeito que está construído, tem 2 graus de liberdade. É por isso que no enunciado do problema a gente forneceu 2 condições de velocidade para 2 polias diferentes. Nesse tipo de problema que envolve o movimento de polias, a restrição cinemática é dada pelo comprimento do cabo. Nós temos então que calcular esse comprimento de alguma maneira. Neste problema há apenas um cabo. Em muitos problemas existe mais de um cabo. Portanto, você precisaria fazer o que a gente está fazendo aqui para cada um dos cabos independentes que são usados no problema. Neste caso, nós temos essa configuração aqui. As polias C e E são fixas e as polias A, D e B são móveis. Eu preciso calcular o comprimento desse cabo mostrado. O comprimento do cabo vai ser esse pedacinho que está pendurado de C até A, 2 vezes o pedaço que vai de C até D, e finalmente o pedaço que vai de E até B. Esses pedaços, entre aspas, eu chamei de LA, LD e LB. É claro que falta também esse pedaço de cabo que dá a volta em torno de cada polia, que nós estamos considerando que todas têm o mesmo raio, portanto esse comprimento de cabo que eu chamei de Lzinho, que vai ser π vezes o raio de cada polia, é o mesmo. Não importa, esse valor é arbitrário e ele vai desaparecer das contas, como a gente vai ver mais para frente. Então, a gente vai simplesmente dizer que o comprimento do cabo é LA mais 2LD mais LB mais um valor constante, que não interessa muito para a gente. A condição realmente importante para nós aqui, então, é que se eu passar o comprimento do cabo que eu não conheço para o lado direito da equação e passar os comprimentos que eu conheço para o lado esquerdo, eu vou ficar com a subtração de 2 constantes
que é uma constante também. Então o que importa realmente para a gente nesse problema é que LA mais 2LD mais LB é um valor constante. Ao longo do tempo a gente vai ficar esperto e vai poder reconhecer esse tipo de formulação imediatamente e vai escrever isso direto. Mas por enquanto é bom a gente fazer isso cuidadosamente do jeito que a gente fez aqui. Agora, o que nós precisamos realmente no problema de cinemática são posições. Então vamos calcular a posição de cada uma das polias móveis. Agora, a posição de cada uma das polias móveis simplesmente é o comprimento do cabo correspondente mais uma constante, que eu estou chamando de H aqui por conveniência. Certo? Então, por exemplo, nós temos que a polia A é LA mais H, a posição da polia D é LD mais H e a posição da polia B é LB mais H. Eu sei, no entanto, que a soma dos comprimentos desses cabos são relacionados por essa expressão que a gente acabou de encontrar, tá certo? Então, se eu substituir aqui nessa expressão os comprimentos correspondentes, eu fico com esta nova expressão aqui que eu posso simplificar para XA mais 2XD mais XB, que é igual a uma constante menos 4 vezes aquele valor H, que é outra constante. Então essa diferença de constante é simplesmente uma constante também, cujo valor não importa. Então eu fico com essa restrição importante aqui. A posição de A mais 2 vezes a posição da polia D mais a posição de B é uma constante. Mais uma vez, quando a gente vai ficando velho, vai ficando esperto, a gente vai reconhecer essa expressão e vai escrever isso diretamente, sem passar por essa dedução cuidadosa. E mais do que isso, como eu quero mais para frente a velocidade é derivada da posição. Então eu vou simplesmente derivar essa expressão aqui. No entanto, se a gente observar uma relação entre a posição e o comprimento do cabo, é óbvio que a derivada da posição da polia A, por exemplo, é simplesmente a derivada do comprimento do cabo LA, já que a derivada da constante H é zero, certo? Então eu não precisava sequer ter escrito essa relação entre posições, eu podia ter feito simplesmente trabalhado diretamente com o comprimento dos cabos. Agora, esse problema envolve velocidades e acelerações. Como eu tenho uma relação entre posições, se eu derivar esta relação em relação ao tempo, eu tenho uma relação entre velocidades e, fazendo a mesma coisa novamente, derivando em relação ao tempo, eu tenho uma relação entre as acelerações. Vamos representar aqui, para ajudar a gente na solução, as condições iniciais e que são dadas desse problema. Nós temos que a velocidade da polia D é conhecida, que a velocidade é constante, que a velocidade de A é desconhecida, mas a velocidade inicial é conhecida, A tem aceleração constante, e eu sei que A se desloca por um intervalo de 200 milímetros. E eu sei que a velocidade de A ao final desse intervalo é de 300 milímetros por segundo. Isso são todas as informações que eu tenho dadas no enunciado do problema. Obviamente, a polia tem movimento retilíneo uniforme e a cursor A tem movimento uniformemente acelerado. No enunciado, pergunta a variação da posição de B. Nesse tipo de problema, eu nunca vou poder calcular posições absolutas, porque a gente viu que as expressões que a gente encontra para a posição sempre envolvem uma constante desconhecida. Então, o normal é isso, perguntar a variação da posição de alguma polia. Nós temos essa relação aqui para a posição das polias no tempo. Ora, se este é o valor num determinado tempo, em um tempo seguinte, a relação entre as posições continua a mesma, certo? Então eu posso fazer subtrair a posição no tempo t mais delta t da posição em t, e eu vou descobrir que a variação da posição de cada polia obedece à mesma relação que a gente tinha, só que agora essa soma é igual a zero, não é mais a constante. Aquela constante que nos atrapalhava, que a gente desconhecia, some quando a gente faz a diferença de posições. Então, como eu quero a variação da posição da polia B, eu simplesmente vou passar ΔXA e ΔXD para o lado direito da equação. Eu tenho uma forma explícita para
posição da polia B. A posição da polia A é conhecida, a variação da posição, porque é dada no enunciado. A variação da posição da polia D não é conhecida a priori, mas eu sei que ela tem movimento retilíneo uniforme e vai sair de uma posição que eu vou considerar zero no tempo zero. Portanto, a variação da polia D simplesmente é a variação da posição da polia A mais duas vezes a variação a velocidade de D vezes delta T com o sinal trocado. Qual é o problema aqui? O problema é que eu não sei qual é o delta T. Eu sei quem é a variação de A, eu sei quem é a velocidade de D, que é constante, mas o tempo que me interessa eu não sei que tempo é esse. O tempo no qual o movimento ocorre. É o tempo que A leva para percorrer a distância ΔXA, que no caso são 200 milímetros. Eu preciso então do tempo decorrido para A alcançar esses 200 milímetros. Esse tempo não é dado no enunciado. No entanto, eu sei que A tem movimento uniformemente acelerado, cuja equação de movimento é esta aqui. Então eu vou explicitar o tempo em função das outras variáveis do problema. Eu sei que a velocidade inicial é nula, correto? Agora eu simplesmente coloco tudo que multiplica o tempo do lado esquerdo da equação e tiro a raiz quadrada. E o que eu tenho aqui? Eu tenho o ΔXA conhecido, mas eu não tenho a aceleração de A, que eu preciso ainda calcular. Eu preciso então calcular a aceleração da polia A. Eu me lembro da equação de Torricelli, que envolve posições, velocidade e aceleração, e não envolve o tempo. Então, desta equação, eu tenho todos os valores conhecidos. Eu sei que a velocidade inicial é nula e eu sei que o ΔXA é de 200 milímetros. Então, eu posso explicitar a aceleração em função da velocidade final e da variação da posição. E chego nesta expressão aqui, onde todos os termos são conhecidos. Eu posso, inclusive, colocar os valores numéricos e calcular o resultado agora. Então, a aceleração de A é 225 metros por segundo quadrado. Com a aceleração de A, eu posso voltar e calcular o tempo decorrido no movimento. Lembrando que ele tinha determinado esta fórmula aqui, agora é só substituir os valores para a variação da posição e a aceleração e fazer a conta. O tempo para o movimento, então, é de 1,33 segundos. Com o tempo decorrido, eu posso voltar e calcular a posição de B, a variação da posição de B, melhor dizendo. A gente tinha encontrado essa fórmula aqui, e agora basta substituir os valores que são conhecidos. ΔXA 200 milímetros, a velocidade de D 75 milímetros por segundo e o ΔT de 1,33 segundos. Então, colocando esses valores, a gente calcula que a variação da posição de B é 400 milímetros. Mais uma vez eu chamo a atenção que esses valores numéricos inteiros, bonitinhos, são oriundos, né, de problemas acadêmicos que são construídos para dar bonitinho, certinho. No mundo real da engenharia, você vai ter valores completamente quebrados que não tem nenhuma beleza estética. O próximo quesito é o cálculo da velocidade de B. Nós temos uma relação entre as velocidades que determinamos o início da solução deste problema. Então nós podemos explicitar a velocidade de B em termos das outras duas velocidades. E todos os termos do lado esquerdo dessa equação são conhecidos. Então, colocando os valores numéricos da velocidade de D, que é constante, 75 metros por segundo, e a velocidade de A, que é fornecida no enunciado, que é de 300 milímetros por segundo, nós chegamos a essa expressão que, calculada, leva ao valor de menos 450 milímetros por segundo. O sinal negativo indica que a velocidade é para cima, já que nós arbitramos inicialmente o sentido positivo das posições e velocidades para baixo. Finalmente, nós podemos calcular a aceleração da polia B. Nós temos uma relação entre as acelerações que calculamos no início da solução do problema. Eu posso explicitar B passando as outras duas acelerações para o lado
direito da equação. Eu sei que a polia D tem movimento retilíneo uniforme, portanto tem aceleração nula. Portanto, substituindo o valor da aceleração da polia A nessa expressão, nós encontramos que a aceleração de B é igual à aceleração de A no sentido oposto. Quer dizer, B tem aceleração positiva de 225 mm/s². Com isso, encerramos a solução desse problema. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer sugestão e qualquer problema, por favor, entre em contato comigo por e-mail. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.